Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Venha, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, né? Estamos aí na semana 5, estudo 5 da Mística Cidade de Deus é hoje. Graças a Deus. Vamos lá. Capítulo 3. Inteligência que recebi sobre a divindade e o decreto de Deus para criar todas as coisas. Olha que bênção. E a gente acabou de passar por uma solenidade, né? Da Santíssima Trindade. E olha, chega para nós tudo sobre ela, sobre Deus. Aleluia. Louvor ao Altíssimo. Ó Altíssimo Rei, sapientíssimo Senhor, quão incompreensíveis são os teus juízos, inescrutáveis os teus caminhos. Um Deus invencível, que sem ter origem alguma, não tem origem, hás de permanecer eternamente para sempre. Quem poderá conhecer então essa tua grandeza e contar tuas magníficas obras? Incrível, né? Quem te poderá erguer, porque assim fizeste, pois tu és altíssimo acima de todos e nossa vista não te pode alcançar, nem o nosso entendimento compreender. Bendito sejas, magnífico Rei, porque te dignaste mostrar a esta tua escrava e vil bichinho grandes sacramentos, mistérios, altíssimos mistérios, elevando e arrebatando meu espírito onde vi o que não saberei explicar. Vi ao Senhor e Criador de todos em si mesmo, antes de criar qualquer coisa. Olha que lindo! Ignoro o modo como me foi mostrado, mas não o que eu vi e eu entendi. Sabe Sua Majestade que tudo compreende, que para falar de sua deidade, olha só, deidade. Vamos ver o que é a diferença entre deidade e divindade. Vamos lá. Deidade significa divindade. É um substantivo feminino de divindade. Deidade, potestade. Deidade é de divindade ou ser divino, ser sagrado que se pode referir a Deus e a própria essência divina, o que é alvo de adoração, de culto. Deus é a deidade suprema, criador de todas as coisas boas. Aí é a divindade. Divindade é o ser sagrado que provém de Deus, ou a ele se refere. Essência divina, o próprio Deus.
Vamos lá. Interessante. Vi ao Senhor e Criador de todos em si mesmo, antes de criar qualquer coisa. Ignoro o modo como me foi mostrado, mas não o que eu vi e o que eu entendi. Sabe sua majestade que tudo compreende, que para falar de sua deidade meu pensamento suspende-se. Minha alma perturba-se, minhas faculdades em suas operações paralisam-se. A parte superior abandona a parte inferior. Olha que interessante. Deixa os sentidos e voa para quem ama, abandonando a quem anima. Nestes desalentos e delíquios amorosos, meus olhos derramam lágrimas e minha língua emudece. Ó Altíssimo e incompreensível Senhor meu, sem medida e eterno, objeto infinito do meu entendimento, como em tua presença me sinto aniquilada. Meu ser apega-se ao pó, quase não percebendo o que sou. Como esta pequenez e miséria se atreve a contemplar tua magnificência e grande majestade? Conforta, Senhor, o meu ser, fortalece a minha visão, encoraja meu temor, para que possa dizer o que eu vi, em obediência às tuas ordens. É uma oração, né, para que ela possa obedecer a Deus, né, falando que ela teve, né, que ela é pequena, miséria, se atreve a contemplar a magnificência dele, a grande majestade. Então, é a pequenez dela rezando, né? Com o entendimento, então, o mistério da Santíssima Trindade. Vamos lá. Com o entendimento, eu vi ao Altíssimo como ele estava em si mesmo. Tive a clara inteligência e notícia verdadeira de que é um Deus infinito em substância e atributos, eterno, suma trindade. Então, Deus é trindade, 3 pessoas e um só Deus verdadeiro. 3 porque realizam as operações de se conhecer. Por isso que Nossa Senhora não é o Espírito Santo, tá vendo? Por isso que já saiu da minha cabeça aquela ideia. O que eu falei ontem foi só para poder, né, a gente imaginar a possibilidade, mas não tem nada a ver, não. Nossa Senhora foi criada, né, criada. E ele não é criado, ele sempre existiu, eterno, entendeu? Eterno. Porque realizam as operações de se conhecer, se compreender e se amar. Então são 3 operações, então são 3 pessoas, cada um com uma operação em si. E é só um por conseguir o bem da unidade eterna. Então, por isso que é a perfeição infinita. O Deus infinito e perfeito, porque é 3. Porque os 3, cada um realiza as operações de se compreender, conhecer, se compreender e se amar. 3 deuses. Deuses num só Deus. 3 pessoas, na verdade. 3 pessoas perfeitas. Numa só divindade. É um mistério infinito, né? Um mistério muito incrível isso, né? Uma família. Isso que eu acho lindo, né? Muito lindo isso. Uma família. É trindade de Pai, Filho e Espírito Santo. Né? E o Espírito Santo pode ser uma visão materna, né? De amar, de estar. Né? Não sei, pode ser que seja assim, uma visão materna do Pai que, né, que ele é criado, gerado. Ele não é feito, o Pai não é feito, nem criado, nem gerado, e nem pode ser, ou tem origem. Não tem origem alguma, desde sempre ele existiu. Agora o Filho procede do Pai por eterna geração, e são iguais em duração e eternidade, gerado pela fecundidade do entendimento do Pai. Então, o Filho é como se fosse a própria compreensão, né? Entendeu? Ele existe. Aí o Filho é o compreendedor, né? Então, gerou. Olha que interessante. Então, sempre existiu também junto com o Pai.
são iguais em duração e eternidade. Tá vendo? O Espírito Santo procede do Pai e do Filho nesta indivisível trindade. Não há coisa que se possa dizer anterior nem posterior, maior ou menor. Então, procede do Pai e do Filho. Por isso que às vezes a gente para pensar, será que procedeu do Pai e do Filho? E é esse espírito materno, né? Do amor. Não tem nada de errado falar que ele é um espírito materno, né? Que dele derivou a Maria, né? Por ele que derivou a visão de Maria Santíssima, né? Da família e tudo mais, mãe, pai, filho. Tem lógica, entendeu? A perfeição do pai, mãe e filho em cada família. E filhos, né? O triângulo que sempre existe, né? Que o pai sempre está acima, sempre colocado por esse modelo para poder simbolizar o pai criador. Então, tem toda uma visão, né? A gente for pensar. Nessa indivisível trindade, não há coisa que se possa dizer anterior nem posterior, maior ou menor. Vamos ficar presos nessas palavras, porque a gente não sabe de nada, a gente só pensa junto com as palavras, né? E Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui em nós, né? Ele não faz a gente ser uma pessoa que vai ler sem ter nenhuma meditação em volta, sem parar para poder entender. Não existe isso. O Filho da Divina Vontade é chamado a pensar, é chamado a não ter medo de pensar, de evoluir sua mente, não tem vergonha de pensar, né? Ixi, quando não é tosse é espirro, misericórdia, né? Chega lá. Então é trindade de Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é feito, nem criado, nem gerado, nada. Nem o pode ser, ou ter origem. O Filho procede somente do Pai. Por eterna geração estão iguais em duração e eternidade, gerado. Ele é gerado pela fecundidade do entendimento do Pai. Muito lindo isso. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho nesta indivisível trindade. Não há coisa que se possa dizer nem anterior, nem posterior, maior ou menor. Então, na hora que o Pai quis se entender, gerou o Filho. Quando o Filho olhou para o Pai e quis amar o Pai, surgiu o Espírito Santo, né? Olha que coisa mais fofa, né? Que coisa mais linda, né? O relacionamento entre os dois é o amor gerado entre eles, no entendimento dos dois. Nossa, é muito lindo. Se a gente for parar para ficar meditando, a gente fica até o ano que vem, olhe lá, vai saber quanto tempo, eternidade. As três pessoas em si são igualmente eternas e eternamente iguais. É uma unidade de essência em trindade de pessoas, um Deus na indivisível trindade, três pessoas na unidade de uma substância. Não se confundem as pessoas por ser um só Deus, nem se divide ou separa a substância por serem três pessoas. Sendo distintas entre si, é a mesma divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Igual a glória, a majestade, o poder, a eternidade, a imensidão, a sabedoria, a santidade e todos os demais atributos. Né? Tudo Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, uma mesma união de pessoas. Então, se o Pai, na hora que ele parou para pensar, surgiu o Filho, para entender ele mesmo. Aí depois que o Filho surgiu, aí ao mesmo tempo, na hora que os dois se conheceram, surgiu o amor entre os dois. Uau, Espírito Santo. Então foi assim, uma coisa tão rápida que, por isso que são, no momento em que se entendeu um, o outro já surgiu. No momento que ambos se olharam, o outro já surgiu. Então surgiram todos os três juntos. Muito incrível isso. Pelo menos é o que Jesus fala na minha mente, né? Muito incrível. E ainda que sejam três as pessoas nas quais subsistem essas infinitas perfeições, é um só Deus verdadeiro, santo, justo, poderoso, eterno e sem medida. Um só Deus verdadeiro. Graças a Deus. Santo, justo, poderoso, eterno, sem medida. Que lindo, meu Deus do céu. Que coisa mais linda, meu Deus do céu. Operações intratrinitárias. Recebi também a inteligência de que essa divina trindade se conhece com uma visão simples, sem que seja necessária nova, nem distinta notícia. Sabe o Pai o mesmo que o Filho, e o Filho e o Espírito Santo o mesmo que o Pai. Amam-se entre si reciprocamente. Olha que interessante, gente.
com o mesmo amor imenso e eterno, tá vendo? E uma unidade de entender, amar, agir igual e indivisível. É incrível isso. Uma simples, incorpórea, indivisível natureza. Um ser de Deus verdadeiro em que estão reunidas e concentradas todas as perfeições em supremo e infinito grau. Nós também somos três, né, gente? Cada um de nós somos alma, espírito e corpo. Nós também temos toda essa relação de perfeição que Deus colocou em nós, unida à semelhança da dele, né? Por isso, quando ele olha para o ser humano, ele vê a si próprio, né? É muito incrível isso, mas ele olha e vê a si próprio, mas no tamanho de uma célula dele, né? Vamos dizer assim. Como se fosse um átomo do corpo dele, né? Nós somos muito pequenos e perto do que ele é inteiro, né? Cada um de nós é assim, ele olha e vê a gente, ele olha e vê ele mesmo em nós, mas só que uma faísca dele em nós, né? Um pequenino átomo, um nano, não sei o que, né? Uma faísquinha, uma coisinha, uma substancinha que saiu dele, que se transformou em nós, mas que não diminuiu ele continua sendo o mesmo. Entendeu? É incrível, é incrível, é incrível. Perfeições divinas. Conheci as propriedades destas perfeições do Altíssimo. Formoso, sem fealdade. Grande, sem medida. Olha que lindo. Bom, sem comparação. Eterno, sem tempo. Forte, sem fraqueza. Vida, sem mortalidade. Coisa linda, gente. Verdadeiro, sem falsidade. Sumo bem, sumo bem, sumo bem. Presente em todos os lugares, enchendo-os sem os ocupar. Estando em todas as coisas, sem extensão. Não tem contradição na bondade, nem defeito na sabedoria. Nela é inestimável, terrível nos conselhos, justo nos julgamentos, secretíssimo nos pensamentos, verdadeiro nas palavras, santo nas obras, rico em tesouros, a quem nem o espaço limita, nem a estreiteza do lugar aperta, não muda a vontade, não se aperta com o triste, não se perturba, com o triste, as coisas passadas não lhe desaparecem, nem as futuras sucedem. A quem nem a origem deu princípio, nem o tempo dará fim. Nossa, gente, é muita coisa de Deus, né? Da perfeição dele, né? De tão bom que ele é. Ele não tem contradição na bondade. Não tem contradição na bondade, nem defeito na sabedoria. Nada. Ele é sumo bem, super justo nos julgamentos, sempre. Ó eterna imensidade, que intermináveis espaços vi em ti, que infinidade reconheço em vosso infinito ser. Não há fronteiras para a visão ao contemplar esse ilimitado objeto. É o ser imutável, o ser acima de todo o ser, a entidade perfeitíssima, a verdade constantíssima, o infinito, a latitude, a longitude, a altura, a profundidade, a glória e sua causa, o descanso sem fadiga, a bondade com grau imenso. Vi tudo juntamente e não acerto explicar o que vi. Ó eterna imensidade, que intermináveis espaços vi em ti, que infinidade reconheço em vosso infinito ser. Eu não tenho muito o que comentar, eu só tenho que ler e ficar uau, uau, uau. Não há fronteiras para a visão ao contemplar e ser ilimitado objeto. É um ser imutável, não muda nunca, nada, 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 sempre é o mesmo, sempre a verdade constante, sempre o bem perfeito, né? A perfeição perfeita, o ser acima de todo ser, o infinito, a latitude, a longitude, a altura, a profundidade, a glória com sua causa, o descanso sem fadiga, a bondade com grau imenso, né? Imenso, ilimitado, né? Vi ao Senhor como estava antes de criar qualquer coisa, com admiração reparei onde se encontrava o Altíssimo, porque não havia ali céu empíreo, não havia lugar. Nem os outros inferiores, não tinha sol, lua, nem anjos, nem nada. Somente existia o Criador sem nada haver criado ainda. Que lindo!
Tudo estava deserto, sem o ser dos anjos, dos homens e dos animais. Não tinha nada, nada, antes dele começar a criar. Conheci necessariamente, se há de concordar que estava Deus em seu mesmo ser e que não teve necessidade nem precisão de tudo quanto criou. Ele não precisava de nada. Ela conheceu necessariamente que Deus em seu mesmo ser não tem necessidade de nada. Ele se basta a si próprio. Totalmente se basta, né? Tanto antes como depois da criação, infinito em seus atributos, sempre os possui e possuirá por toda a eternidade, em virtude do seu ser independente e incriado. Então, totalmente livre de qualquer coisa. Ele não tem necessidade de absolutamente nada. É um ser totalmente bondoso por natureza, doação total. Né? Se basta a si próprio, não precisa de absolutamente nada para ser feliz, nada para poder existir, nada. Né? Tudo que ele faz em direção ao externo dele é bondade. Tudo é bondade. Numa perfeição completa e simples, pode faltar a sua divindade, porque somente ela é o que é. Nenhuma perfeição pode faltar a sua divindade. Nenhuma perfeição, né? Por si é inefável e eminente modo todas as perfeições que se encontram nas criaturas. Tudo quanto existe encontra-se naquele ser infinito como efeitos em sua causa. Conhecimento de uma coisa para outra, como nós procedemos, raciocinando e conhecendo primeiro uma com um ato de entendimento e depois outra com outro ato. Tá vendo? O ato de entendimento, o evo, depois outro ato, tá vendo? Conhecimento de uma coisa para outra, como nós procedemos assim, raciocinando e conhecendo primeiro um, depois primeiro outro, né? Deus tudo conhece já de uma vez. Ele tudo conhece de uma vez, de uma só vez, sem que haja em seu infinito entendimento anterior e posterior. Ele não tem sucessão de atos, ele não tem o evo, né? Mas só que ele entende que nós somos criados no evo, para a gente poder compreender uma coisa de cada vez, né? Então, isso que ele sabe. Os anjos vivem nesse tempo de sucessão de atos, né? Porque eles são inferiores a Deus. Tá vendo? E nós também somos muito mais inferiores ainda, né? Até mais inferiores do que os anjos. Mas a gente consegue alcançar esse entendimento de sucessão de atos, né? E Deus consegue entender a gente, porque Ele nos criou. Então, Ele é o único que consegue nos entender plenamente em todos os sentidos, né? Nele, todas as coisas estão juntas no conhecimento e ciência divina incriada, como estão no ser de Deus, onde se encontram contidas e encerradas como em primeiro princípio. Deus antes da criação, essa ciência que se chama simplesmente simples ciência, inteligência, por motivo do entendimento naturalmente proceder à vontade, há de se considerar em Deus, não por ordem de tempo, mas de natureza. Não por ordem de tempo, mas de natureza. Segundo esta ordem, supomos que exercitou primeiro o ato de entendimento, depois o ato da vontade, né, de amar-se, de se amar. Porque estamos a considerar só o ato de entender antes do decreto de criar qualquer coisa. Então, o que ele fez em si, ele também exige de nós. Ele primeiro espera que a gente entenda, para depois a gente ter vontade de amá-lo. Né? Então, ele espera em nós também a mesma coisa. Por isso que o conhecimento da divina vontade veio depois de um tempo. Porque ele entende que primeiro o ser humano tem que entender tudo. Entender de onde ele vem, quem é Jesus, né? Que veio e salvou ele, quem é o pecado. Então, todo o entendimento primeiro, o crescimento do entendimento primeiro, e depois o da vontade de amar. Então, a divina vontade veio depois, para completar o ciclo da criação do homem. Olha que interessante. Vocês veem como que a gente é grande, né? É a maior criação, a obra-prima de Deus. A obra-prima de Deus que precisa desse entendimento primeiro, para depois ter vontade de amar a Deus e vontade de se amar e se aceitar como é. Então, a gente está num processo hoje de vontade, né? Que o ser humano por si próprio já alcançou o seu entendimento. A gente já alcançou o entendimento. Agora nós estamos alcançando a santificação, que é o da vontade de se amar. De amar a si próprio, amar a Deus, e amar a si próprio, amar o próximo. Estamos nesse entendimento, que a gente está caminhando para esse entendimento, né? Para poder completar a nossa criação na divina vontade, para o reino da divina vontade
concretizar-se na Terra, né? Porque estamos a considerar só o ato de entender antes do decreto de criar qualquer coisa. Neste estado ou instante, portanto, conferir as três divinas pessoas com aquele ato de entender a conveniência das obras ad extra, a saber, todas as criaturas que existiram e existirão no futuro. Então, essa parte aqui. Neste ato, neste estado, primeiro o ato de entendimento e depois da vontade, porque estamos a considerar só o ato de entender antes do decreto de criar qualquer coisa. Então, ele primeiro se entendeu, depois ele começou a ser criador. Criou, entendeu? Neste instante, nesse estado ou instante, portanto, conferir as três pessoas divinas com aquele ato de entender a conveniência, por que criar as obras ad extra? Para que nós vamos criar? Entender e depois resolver, tomar uma decisão, né, de fazer qualquer coisa para amar, para poder amar, né? Porque ele só criou para amar, ele não criou porque ele necessita da gente, ele criou simplesmente seres por pura bondade, né? Tudo que ele criou foi por pura bondade dele. Eu decidi criar algo, bondade, criação, misericórdia, bondade, vida, que ele quer doar, né? Vida que quer doar, transbordamento, né? A conveniência das obras ad extra é o transbordar-se do amor dele, um amor tão grande que transbordou, né? Então aí começou a criação, a saber, todas as criaturas que existiram e existirão no futuro. Ciência de simples inteligência. Conheci, pois, que estando o Altíssimo em si mesmo, decretou-se, aí a vontade, entre as três divinas pessoas, a nosso modo de entender, a comunicação e dom de suas perfeições. Deve-se advertir, para melhor me explicar, que Deus estende todas as coisas com um ato indivisível e simplíssimo, sem sucessão de raciocínio. Não passa do consciência de visão. Olha que interessante. Consciência de visão. Que interessante. Será que existe a explicação disso? Consciência. Acho que não existe essa palavra. Não, nem existe essa palavra. Tá vendo? Consciência. Não existe essa palavra. Consciência de visão. Apesar de indigna, manifestei a sua majestade o desejo de saber qual foi o lugar que na mente divina teve a Mãe de Deus, Rainha Nossa. Olha lá. Quando ele determinou criar todas as coisas, segundo a ordem que estabeleceu ou que nós possamos entender. Interessante. Como puder, explicarei o que me foi respondido, como também a ordem que entendi nestas ideias em Deus, reduzindo-as a instantes. Sem isto, a nossa capacidade não se pode acomodar à notícia desta ciência divina, chamada aqui ciência de visão. A ela pertencem as ideias ou imagens das criaturas que decretou criar e conserva ideadas em sua mente, conhecendo-as infinitamente melhor que nós ao vê-las agora. Essa divina ciência é una, simplíssima e indivisível, mas como as coisas a que se refere são muitas, existe entre elas ordem de sucessão. Então, tudo tem ordem de sucessão. Umas são anteriores, outras posteriores, umas recebem resistência de outras, com a consequente mútua dependência entre si. Por esta razão, nos é necessário dividir a ciência de Deus. Deus, ele faz isso com a gente também, viu? Essa divina ciência é a mesma que ele usa em nós. A gente também só entende as coisas nessa sucessão, em que uma está ligada à outra. É assim, incrível, eu vivo isso bastante, essa vida divina, dessa sucessão de entendimentos que Deus permite para mim. Eu percebo isso plenamente na minha vida. Aquilo que eu fiz ontem bate para poder entender o que eu vou fazer amanhã. E sempre está em sucessão constante e indivisível, de dependência uma coisa da outra. Sempre. Entendeu? Quem vive na divina vontade vive nessa constância de um caminho que está ligado o tempo todo com Deus, né? De que Deus é que te dirige, né? De que Ele está vivendo em você. Então, por Ele estar vivendo em você,
você vai entendendo as obras dele, nesse entendimento dessa sucessão de atos constantes que não para nunca. Entendeu? O que eu vivo hoje, na divina vontade, vai preparar para o que eu vou entender daqui 1 minuto, daqui 2 minutos, o que eu estou vivendo nesse instante vai me preparar para entender o que Deus vai fazer daqui 2 minutos, daqui 5 segundos, você tá entendendo? O que Deus permitiu que eu fizesse ontem tem tudo a ver com o que eu vou fazer, que eu nem sei ainda. Por exemplo, tem os capítulos da Valtorta, né? É um exemplo que aconteceu, que eu falei. Tem um capítulo da Valtorta, aí 269 falou sobre os demônios. Aí para mim poder entender um pouquinho que fosse daquele capítulo, para que ele não passasse despercebido por mim, sem entendimento nenhum, ele fez eu ler no domingo um livro sobre demônios. Ele fez eu ler. Eu não sei como que eu fui movida a ler aquele livro, mas eu fui movida. O que ele usou para que eu fosse movida? Um rapaz entrou em contato comigo falando se eu tinha livros de exorcistas. E eu não sou muito de ficar atendendo as pessoas, mas só que eu não sei o que aconteceu. Eu penso assim, tudo divina vontade. Se alguém veio até mim, de repente, do nada, é um rapaz que faz tempo que não fala comigo, e pergunta pra mim se eu tenho livros, né? E é um rapaz que nem fala obrigado. É isso que eu fico besta de ver. É um rapaz que ele pede as coisas pra você, você dá e ele nem fala obrigado pra você. É um baita de um cara mal educado, mas eu não tenho problema. Mas só que eu sou a pessoa assim, né? Me pede alguma coisa, eu posso dar, eu dou, né? E então ele veio pedir pra mim, e aí eu falei, eu tenho esses livros do Almeida Forteia, vou te mandar. Aí eu fiquei olhando pros livros e falei, eu vou traduzir um desses livros, eu vou dar uma olhada. De repente tem alguma coisa que preste aqui, né? Assim, não sei, foi Deus que me moveu pra... E aí eu traduzi 2 livros, 3, né? Um sobre as almas errantes, já aprendi bastante coisa sobre elas. Outra sobre o Paraíso do Éden, não gostei, estranho, não tem graça nenhuma. Que é é uma crônica, não sei o que é aquilo. E o outro foi essa Suma Demoníaca. Aí eu peguei e comecei a digitar esse livro no site, livrodocel.com.br, para ter essas informações do que é o demônio, né? Porque eu acho que no site tem que ter todas as informações que possam servir para entendimento do livro do céu, para entendimento espiritual e tudo mais. Aí eu peguei e comecei a digitar lá. Comecei a arrumar o livro lá, né? Formatar o livro lá. E aí fui lendo, ao mesmo tempo fui pegando as informações, foi entrando na minha cabeça algumas coisas, né? E aí aí quando foi no dia seguinte, eu não tinha ideia de que eu ia ler um capítulo que ia falar totalmente de demônios, em que Jesus iria falar dos demônios, do reino dos demônios, ia falar como que o demônio age, tudo mais. Aí me ajudou, entendeu? Então é Deus mesmo te guiando para você poder saber as coisas. Então assim, tudo é Ele, você vive uma vida divinizada. Uma vida divinizada porque é a vida dele em você. É a ciência dele, a divina ciência dele, né? Te dirigindo para que você possa dirigir outras pessoas, né? Para que você possa ajudar outras pessoas. Então, é sempre em função dos outros, né? Tudo que o Espírito Santo te guia, porque é o Espírito Santo a principal pessoa que, né, move a gente. Então, tudo que ele vai te guiando, né, nessa sucessão constante de atos divinos em nós, faz com que seja para doação, seja para poder dar para os outros, sempre. Então, como ele sabe que eu sou uma pessoa que eu nunca guardo nada, que tudo é para doação, ele usa muito de mim, ele vive essa sucessão de atos comigo. E ele é assim com todos os filhos da Divina Vontade, ele espera que todos os filhos da Divina Vontade sejam assim, né, doadores, de alguma forma ou de outra, o tempo todo. Não quer filhos que sejam infecundos e estéreis, né? Que guardem para si próprios. Deus, ele não dá dons e talentos para a pessoa que vai enterrar debaixo da terra. Não dá, né? Ele fala, nossa, você deveria ter transformado esse talento em 2 talentos, né? Colocado num banco, pelo menos, isso você tinha que ter feito, né? Mas nem isso você fez, você enterrou e trouxe para mim o meu único. Eu não sou um Deus que faço isso. Aí você vai ser castigado por isso. E esse talento que eu te dei, eu vou dar para outro, para aquele que fez render mais,
né? É bem isso mesmo. Então, Deus, ele não joga a riqueza dele, a ciência dele, as coisas dele, né? Os talentos que ele dá para jogar para os porcos. Aqui a gente já falei isso. Então, é isso que acontece. Muito importante saber disso, né? Por esta razão, nos é necessário dividir a ciência de Deus e outro tanto a vontade em muitos atos correspondentes, a diversos instantes segundo a ordem dos objetos. Deste modo, dizemos que Deus entendeu e determinou primeiro isto e aquilo, e uma coisa por causa de outra. Tá vendo? Uma coisa por causa de outra. E que se primeiro não quisesse ou conhecesse com ciência de visão uma coisa, não quereria outra. Então, olha, é muito importante a gente entender sobre essa ciência de visão, tá vendo? Porque tudo tá ligado. Então, tudo que Deus faz tem ligação uma coisa com a outra. Nada tem, né? Nada se perde, você tá entendendo? Nada se perde daquilo que Deus permite, daquilo que acontece, daquilo. Tudo é Deus quem está dirigindo. Por isso que eu falo para todo mundo que Ele tá no comando. Que Ele tá no comando de todas as coisas que acontecem. Tudo que acontece. Né? A única coisa que Deus ele respeita é a nossa liberdade. A nossa liberdade Ele não tira, né? É muito importante entender isso. A nossa liberdade Ele não tira. Porque foi uma coisa perfeita que Ele nos deu, um dom perfeito do livre-arbítrio. Né? E esse dom perfeito, ele, independente das obras de Deus dependerem uma das outras, né? Essa liberdade também, ela está permitida por Deus pra gente. Então, Ele corre o risco dessa sucessão de atos que Ele faz, Ele corre o risco da nossa liberdade, a gente querer entender o que a gente quiser. A gente pode querer entender as coisas do nosso jeito, do jeito que a gente quiser, né? E aí, esse que é o perigo, aí que mora o perigo. Como a gente tem liberdade para poder decidir amar ou odiar, né? Ele faz as coisas pra gente entender, tá? E esse entendimento nosso, ele nos deixa livres para poder a gente entender esse entendimento nosso, né? Essa ciência, né? Que ele usa, né? Ele faz pro nosso bem. Sempre tudo pro nosso bem. Tudo que ele permite, bom ou mal, né? É derivado das nossas escolhas, tá? É visto por nós por causa das nossas escolhas, da forma como nós escolhemos as coisas, do jeito que nós escolhemos, como que nós escolhemos, tudo isso, né? Aí tem tudo aquela base, né, da nossa memória, inteligência e vontade, né? Aí a gente tem esses três elementos, igual Deus tem três elementos, Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos três também. Então, em cada um de nós. Então, a memória, inteligência e vontade, né, é o jeito que a gente vai utilizar. Para essa memória e inteligência é o jeito que a gente vai entender a ação de Deus em direção a nós, né? A entender. E a vontade vai ser o que a gente vai definir, se a gente vai amar e aceitar aquilo que aconteceu em direção a nós, ou se a gente vai odiar aquilo que aconteceu em direção a nós. E aí, o que vai nessa memória e inteligência, o que pega nessa memória e inteligência, né? O que pode atrapalhar aqui? Se a gente tem amor próprio, né? O amor próprio desordenado. Porque amor próprio não tem problema você ter um amor a si próprio. Se entender como filho de Deus e amar esse entendimento. Eu sou filho de Deus, né? Aí você entende, olha, eu sou filho de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Quem sou eu? Filho de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Aí você tem um jeito de entender essa filiação divina. Então, ou você entende você como filho, diante da verdade, o que é o filho? Ele é gerado do Pai, né? Daí ele tem que se ver inferior ao Pai. Eu sou gerado do Pai, meu Pai me criou. Então, tem várias formas de entender o filho, né? Aí, se a gente for pesquisar aqui, vamos ver aqui, o que é filho, né? Na verdade, nua e crua, como é? Filho. Vou colocar aqui significado.
ver o que acontece. Cada um dos descendentes do sexo masculino do gênero. Pessoa que descende, que se origina de determinada família, grupo social, descendente. Né? Qual é o significado de um filho? O descendente, este é meu filho, um indivíduo que descende para baixo, né? Aquele que tem origem em uma certa família, sociedade, tal. Descende, o que significa descende? Descende. Que procede, prover, né? Origina-se, derivado, tá? Derivado, o que é derivado? Significado. Vamos lá. Derivado, que se origina, né? Deriva de outro, que se deriva de outro, que provém de outro, tá? Que provém de outro, proveniente de outro, provindo de outro. Então, se você provém de outro, né? Você não é a matéria-prima, você é derivado da matéria-prima. Né? Você tem a pedra e tem a pedreira, que é derivado da pedra. Então, a pedra está em primeiro lugar, né? E não a pedreira, né, que é depois da pedra, que está em segundo lugar. Derivado, o que derivou. Né? Então, sempre o pai vai estar acima do filho. Então, é uma ordem natural. Mas só que daí o filho, ele olha para si próprio e fala: eu sou filho do Criador. Sou filho do maior dono de todas as coisas. Eu sou filho do meu pai. Então, meu pai é rico. Eu sou rico por causa do pai. Né? Eu sou rico por causa do meu pai. Mas eu sou dono do meu pai? Eu mando no meu pai? Eu posso mandar no meu pai ou meu pai que tem que mandar em mim? Meu pai sabe mais do que eu ou eu que sei mais que meu pai? Aí tem todo um entendimento que você pode entender. Ou você entende as coisas na ordem correta, ou você distorce esse entendimento na ordem errada. E aí tá a liberdade que nós temos, que Deus ele nos deu essa liberdade da gente poder, né, fazer as coisas, escolher em qual direção a gente anda, ou para cima ou para baixo. E se a gente anda na direção do pai para baixo, a gente está na verdade. Se a gente anda do pai para cima, a gente está na mentira. Porque a gente não é mais que nosso pai. Em todo sentido, até aqui na terra, até nessa ligação com Deus, nós sempre vamos estar abaixo. Essa é a ordem natural do triângulo. Não fazer um triângulo de cabeça para baixo, que é o símbolo do demônio. O demônio, ele entendeu, nasceu nele essa maldade, essa malícia, né? E ele comunicou essa malícia para nós, que a gente não tinha essa malícia. Como quando fomos criados por Deus, Deus nos criou na ordem certa. Ele em cima do triângulo e a gente embaixo. Ele nos criou nessa ordem e nos deu o entendimento dessa ordem. Mas o demônio, o símbolo do demônio é a cruz, de cabeça para baixo, né? Cruz invertida. Né? Que é a cruz invertida. Né? Ou vamos dizer o triângulo invertido. Cabalístico, ó. Triângulo invertido. O que é o triângulo invertido? Tô falando da mulher aqui, mas só que tem essa parte cabalística da cabala. Né? Triângulo, a cabala da pirâmide invertida. Tá vendo que é coisa já demoníaca?
pirâmide invertida. Tá vendo? Que tira Deus da ordem correta das coisas. É tudo símbolo do demoníaco, ó. Você vai ver. O triângulo invertido já tem a ver com isso. Que é o símbolo da terra mesmo, né? Aí tem todo o entendimento. Separação, abandono. Tá vendo? Olha só. Separação, abandono. Tá vendo? A cabala da pirâmide invertida. Tudo símbolo do demônio. Tudo coisa do demônio. Pra quem busca essas coisas. Tá vendo? Triângulo invertido. Tem muita coisa ensinando sobre isso. Você acrescentar um nome. Aí, tem até um nome pra você. Olha, tá vendo? É possível gerar o triângulo pessoal da pessoa. O demônio ensinando as pessoas a fazer um triângulo de si próprio. Olha que interessante. Tá vendo? Interessante. Como que existe um trabalho em volta disso. Pra que isso, né? Pra que você vai querer ter combinações da sua pirâmide? Pra que você vai querer ter uma pirâmide pra você? Invertida? Né? Tem um programa que vai fazer você fazer esse cálculo. Tá vendo como tem coisa demoníaca por trás disso? Sempre tem coisa demoníaca. Que ensinada na internet, ensinada. É mapa numerológico, esotérico, tudo coisa da nova era. Tá vendo? Você vê como que é contra Deus. A gente traz esses elementos aqui porque é para vocês verem, né, que tem toda uma desordem. Tem uma desordem, né? O que é a pirâmide invertida? Né? Vamos ver se está explicando aqui. O que é a pirâmide? Pirâmide invertida. O que significa isso? Vamos ver se tem entendimento. Vamos ver. A pirâmide invertida, ou triângulo invertido, como também é conhecido, é uma técnica de numerologia cabalística que permite identificar influências energéticas na vida de uma pessoa, utilizando como base de cálculo seu nome completo, ou seja, a repetição dos números denota influências negativas na vida daquela pessoa. Então tem a ver com o demônio mesmo, né? Influências do demônio, né? Na vida da pessoa, que é a pirâmide invertida. Pode ser resumida em poucas palavras. Primeiro, informações essenciais, depois informações secundárias. É uma fórmula para relatar de forma eficiente algum evento ou acontecimento e entra dentro da informação mais importante que temos que passar. Olha lá, triângulo da vida. O que é o triângulo da vida? Existe sempre um triângulo na sua vida. E este triângulo tem 3 vértices, como na sua vida também. A primeira vértice está você, a base de tudo, e a sustentação para o triângulo se manter em pé. A segunda vértice, até aquelas pessoas que empoderam, te jogam para cima e apoiam cada decisão que você toma. Então você como centro como centro de tudo, né? O que é? Aqui, ó. O que é a pirâmide? Então muita gente deve ir atrás dessas coisas demoníacas. A pirâmide invertida é uma fórmula utilizada na numerologia cabalística para revelar a vibração energética de um nome e identificar as influências dos números no futuro da pessoa. Se você quer entender como isso funciona na prática, nós vamos mostrar tudo neste post. Olha só, as pessoas trabalham para ensinar merda na internet. Porcaria. A pirâmide invertida, ou triângulo invertido, como também é conhecida, é uma técnica de numerologia cabalística que permite influenciar como que os demônios estão regendo a sua vida. Influências energéticas na vida da pessoa.
utilizando como base de cálculo seu nome completo. Grande coisa. A Cabala é uma tradição que busca interpretar os números compreendendo a vibração energética deles e como podem influenciar a vida. Nada a ver. A partir da pirâmide invertida é possível fazer diferentes leituras sobre a personalidade e a vida de uma pessoa. Meu Deus do céu, Jesus, misericórdia. Além disso, esse método é utilizado para identificar sequenciais negativos, tá vendo? Sempre é a parte negativa do demônio que está agindo na sua vida. E poder determinar influências poderosas sobre o seu futuro. É trabalho dele mesmo, né? Ele mesmo vai responder. Eu estou atrapalhando sua vida nisso. A pirâmide invertida é um método inspirado na necrópole de Gizé, um sítio arqueológico conhecido pelas pirâmides, localizado em Cairo, no Egito. Acredita-se que o local guarda segredos de todas as idades. Por bobeira. A Cabala é uma tradição muito antiga que estuda a vibração energética dos demônios na vida das pessoas. A Cabala possui métodos para a realização do cálculo numeroso. A pirâmide invertida é um dos métodos tradicionais muito idiota. Jesus do céu. Né? Que coisa ridícula. Jesus, misericórdia. Olha lá. Ensinando a pessoa como fazer a pirâmide. Ai, coitado desse povo. Olha lá, resultados, tal. Fica representado como assim. Olha os números, né? Ana Silva. Como interpretar o método? Expressão, motivação, missão e destino. Identifica pessoas solitárias. 2. Vítimas de circunstância, adulador. 3. Necessidade de silêncio. Nada a ver. Jesus, nada a ver. Nossa Senhora. A pessoa é uma pessoa sem iniciativa, acomodada. A pessoa, é tudo coisa negativa da pessoa mesmo lá. Tudo que o demônio faz ela ser mesmo. Aí, ó. Ai. É a sequência da pessoa 444. Então, 444, essa Ana Silva tem grandes dificuldades na vida profissional, pois não conseguem ter foco para desenvolver qualquer atividade. Ai, que bonitinho, tadinha. Que dó, tadinha. Ai, acredita nessas coisinha fofinha. Ela acredita nisso aí ela vive baseada no que o demônio ensinou ela a viver, coitadinha. Que dó, viu? Ai, meu Deus do céu. Vai nessa pra vocês verem, vai? Vai ser igual Saul, que foi lá consultar a necromante. Aí você viu o que aconteceu, perdeu a alma naquele momento, Jesus disse. Na hora que foi consultar a necromante, na caverna da necromante, o Saul, né, no episódio da Bíblia. Jesus falou, na hora que ele fez isso, perdeu a alma, porque foi adorar, foi buscar, né, uma inteligência inferior, em vez de buscar a Deus em primeiro lugar, né? Então ele foi se perder de vez, já estava com um ódio dentro de si, querendo matar Davi, e ainda vai e procura mais coisa ainda, né? Querendo falar com Samuel depois de morto. Ai, meu Deus do céu, que ridículo. Que ridículo, né? Querendo saber o que o Samuel ia falar. Se ele ia perder o reino dele, não sei o que lá. Aquelas coisas todas. Aí Jesus falou na Valporta. Depois disso, ele desandou de vez. Não confia mais em Deus. A pessoa perde a confiança em Deus. Né? Não confia mais em Deus, vê Deus como juiz, né? Não vê mais Deus como Deus, como um pai. Não compreende que tudo que Deus faz é o melhor, né? Começa a questionar Deus, entendeu? Ela quer outras respostas, ela não quer as respostas que Deus dá, ela quer outras respostas, entendeu? As respostas de Deus para ela não são suficientes. Então essa pessoa, ela se torna acima de Deus, ela se coloca como se Deus fosse inferior a ela. Então, ela inverte todo o papel de Deus, né? O papel que ele é pai, que ele sabe o que está fazendo, criador, né? Que deveria governar a nossa vida, ela pega e faz o contrário. Não, agora quem governa a minha vida é eu. Eu entendo o que é melhor para mim. Então, eu tomo as minhas decisões. Então, Deus, ela retira por sua própria vontade. Então, é isso que eu quis dizer na hora que o negócio de se entender, né? Você pode se entender de duas maneiras. Você pode se entender como sendo abaixo de Deus, ele governando a sua vida e sabendo o que é melhor. Você não querer passar por cima dele, né? Aceitar as coisas do jeito que elas são colocadas para você, né?
do jeito que Deus proporcionou para você, confiar que Ele rege a sua vida, né? De que você é filho dele, Ele cuida de você. O segredo da vida na divina vontade é essa. É você não ter crise de fé nunca, porque como que você vai ter crise de fé? Se você acredita que você tem um pai que te criou, que te ama, fez você a imagem e semelhança dele, te deu todos os elementos para que você seja feliz, trabalha pela sua felicidade, e aí você não se sente feliz, aí você vai e vira a pirâmide. Porque você não se sente feliz. Você se baseia nos seus sentidos. Se baseia nos seus 5 sentidos. Eu não tô feliz, eu tô com medo de algumas coisas, tô com dúvida. Então eu vou virar a pirâmide. Eu vou ficar na base, né? Eu vou ficar em cima e Deus vai ficar embaixo. Ele vai ter que me responder, ele vai ter que dar satisfações para mim do que ele tá fazendo na minha vida. Você tá entendendo? A pessoa, ela coloca Deus como se ele tivesse obrigação de te dar satisfações do que ele tá fazendo na sua vida. Como se ele não soubesse que você sabe melhor do que ele, ou você quer saber melhor do que ele, ou que você quer impor a ele a sua vontade, não a vontade dele. E aí você muda o triângulo. Ele que era pai e você era filho, estava embaixo, agora você está em cima e ele está embaixo. Então ele te deu a liberdade, o livre-arbítrio para você entender ele, entender-se e entender ele, e aí você decide qual a forma. Mas essa forma de você colocar-se acima e ele embaixo, ele até perdoa em alguns momentos. Ele perdoa se você virar de volta, né? Se você fizer o processo de conversão, que é virar, isso que é conversão. Você virar ele e colocar ele acima novamente. Você se humilhar e falar, não, eu vou ficar embaixo, eu prefiro ficar embaixo sem saber, sem entender tudo que você está fazendo, meu Deus, mas confiando em vós, né? E eu vou aceitar as coisas do jeito que o Senhor mesmo dispõe, como o Senhor dispôs. Aí no fim da vida, a pessoa tem como fazer essa conversão no fim da vida dela. Quando ela fala assim, não tem problema o que aconteceu na minha vida, não tem problema como que foi, que jeito que foi, que eu não entendi, que eu não consegui ter inteligência para compreender e amar, né, com a minha própria vontade. A minha boa vontade se perdeu nesse processo, eu não colaborei contigo e tal, mas eu não questiono mais nada, não questiono não, tudo que aconteceu foi para o meu maior bem, né? As coisas se dirigiram, eu fiz as escolhas erradas, então eu me humilho, eu peço perdão a ti, ó meu Deus, por ter colocado o Senhor, né, abaixo. Então eu viro agora e coloco o Senhor acima novamente, esteja acima de mim, eu peço perdão, me perdoa, por favor. Me humilho diante da tua presença e reconheço o Senhor como meu Deus, o meu Salvador, aquele que sabe o que estava fazendo, aquele que morreu na cruz por mim, para me salvar, né? E foi a maior prova de amor que o Senhor pôde dar por mim, mandando o seu Filho único para a terra para morrer por mim, né? Então eu peço perdão de todo o coração, peço perdão. O Senhor mostrou claramente que o Senhor não liga, né? Desde que eu peça perdão, desde que eu me humilhe, desde que eu coloque o Senhor novamente no lugar onde o Senhor merece estar, acima de mim, sempre, no topo, né? Como meu Deus, aquele que rege a minha vida. E aí, se você reconhecer isso no fim da sua vida e entender que Ele veio e desceu do céu e aceitou morrer, porque Ele não liga dele ter sido virado, ele não liga dele ter sido colocado abaixo de você durante toda a sua vida. Ele te perdoa, ele não liga disso, porque ele morreu, ele aceitou morrer por você. Ele aceita morrer por você. Ele não liga de você fazer isso, né? Você ter feito isso durante todo o tempo da sua vida, ele tem misericórdia. Mas só que ele, o que vai basear agora pra frente, né, no último minuto da sua vida, para que você possa ser aceito por ele, no reino dele, é ele se colocar como rei, você colocá-lo como rei, colocá-lo como governante, colocá-lo no devido lugar dele, fazer a conversão, né? Isso que importa. Ele não liga se durante toda a sua vida, 82 anos você viveu, você tá no último dia da sua vida, você fala, nossa, você para pra pensar, meu Deus, eu acho que eu quis governar a minha vida, eu quis mandar na minha vida, e acabei fazendo as escolhas todas erradas. Eu peço perdão, faz esse momento de encontro com você mesmo, que é muito difícil ter esse encontro com você mesmo nesse final. É muito difícil, porque os demônios vêm com tudo para poder te acusar de que você fez isso, e aí você fica com medo de encarar Deus, né? E aí você tem que virar a chave com os demônios em cima de você. Não é fácil você fazer essa conversão com os demônios te acusando.
né? Porque você fica com medo de virar, de colocar Deus em cima. Aí você vai colocar Deus em cima, você tem medo do que vai acontecer. Porque os demônios falam assim, vai, você tem, né? Cuidado. Você pisou na bola. Você governou a sua vida durante todo esse tempo. Você não pode encarar Deus. Deus te odeia. Se você virar agora, ele vai te matar. Porque ele vai ficar no comando e ele não é confiável. Ele não confia nele. Não confia nele. Se você colocar ele agora para governar a sua vida nesse último momento, você que viveu a vida inteira colocando ele para baixo, agora você vai colocar ele para cima, ele vai detonar com você. Ele é vingativo, ele tem ódio de você, ele vai matar você, você vai pro inferno. O demônio fica conversando assim com todos os agonizantes, gente. Desse jeito. E se a pessoa é medrosa, ela não vira. Ela fica com medo. O medo dela tão grande, um medo tão grande contra Deus, né? Por causa do que ela fez durante toda a vida dela, de negá-lo como rei, como Deus. E aí, na hora que ela, no último momento, ela quer fazer isso, ela tem medo. E aí muitas almas não conseguem fazer esse processo de ir para a luz, ficam errantes, porque também não querem ir pro demônio, né? Não querem fazer parte, porque precisa querer o demônio para poder você ir pro inferno, né? Você precisa querer mesmo, com ódio, ficar com ódio de Deus, vingança. E se você não tem ódio de Deus, Deus não vai mandar você pro inferno. Você vai pode ficar errante nesse processo, né? Você pode ficar errante, como as almas errantes que o Almeida Forteia falou que tem. São almas que estão entre o céu e entre o purgatório e o inferno. Estão na última camada ali. Porque são pessoas que ainda não têm certeza se Deus vai aceitar elas e elas ficam preferindo andar por aí errantes, com medo muito grande de Deus. Agora, a alma que vai para o purgatório, que ela é salva, ela é a alma que conseguiu virar a chave. Ela conseguiu virar. Colocou Deus, ela falou, seja o que Deus quiser. Eu vou aceitar o que Ele mandar para mim, eu vou aceitar. E essa pessoa que fica no purgatório vai poder purificar todo esse tempo em que ela não fez esse amor, não amou a Deus e não colocou Ele no centro, né, da sua vida, no topo da sua vida, no governo da sua vida. E aí ela vai fazer esse processo no purgatório, né? Agora, a pessoa que colocou Deus durante a sua vida inteira, ela sempre colocou Deus como governante, nunca questionou nada do que aconteceu com ela, sempre louvou a Deus em todos os minutos, agradeceu a Deus em todos os momentos, foi amiga de Deus o tempo todo. Sempre Deus estava no comando da vida dela, sempre ela manteve Deus no devido lugar, adorando a Ele. Sempre, essa pessoa não tem como não ser salva. Ela sempre vai ser salva. Sempre ela vai ser salva, né? Entendeu? Se ela conseguiu em todos os momentos manter Deus no controle, ela vai pro céu direto. Não tem por que Deus fazer o contrário disso. Vai pro céu direto, né? Porque ele estava no devido lugar, ela foi filha. Em toda a vida dela, ela foi filha. Em toda a vida dela, ela colocou ele no devido lugar dele. É assim que Deus vê. Então, esse é um processo muito importante da gente entender. Amém, Jesus? Eu confio em vós, fiat. Deus abençoe a todos.